Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas do PE Engenharia Química UEM e hoje nós vamos estar resolvendo o exercício proposto em sala de aula do projeto FEC. É um exercício envolvendo combustão e esse exercício foi ministrado nas aulas para as turmas de Fundamentos de Engenharia Química 2. Então vamos ao exercício. O exercício diz o seguinte: etano com vazão molar que segue 150 mol por hora é misturado com ar em 20% de excesso e alimentado a um forno, onde a mistura é completamente queimada isotermicamente a 25 graus Celsius, usando-se água gelada para resfriar o forno. Qual é a vazão molar de ar alimentado ao forno e qual é a quantidade de calor liberado para a água gelada? Admita a pressão atmosférica e idealidade. Então, o processo de que estamos tratando é a combustão do metano. Ele diz para admitirmos a idealidade, então iremos tratar todos os gases como gases ideais. E, além disso, ele nos diz que é utilizada água gelada para resfriar o forno. Portanto, esse forno vai liberar calor, já que vai estar ocorrendo uma reação exotérmica de combustão. E para esse forno não superaquecer, irá ter uma água de resfriamento em volta, possivelmente numa camisa, para resfriar o forno. E o exercício nos pede justamente para calcularmos a vazão molar de ar e o calor que essa reação libera para a água de resfriamento. Para a gente começar, a gente vem no nosso DWSim e clica aqui para criar uma nova simulação com estado estacionário. E clicando ele abre o assistente de configuração de simulação. Nós podemos clicar em próximo. E aqui nós vamos colocar os componentes do nosso problema. Então, nós temos o etano, nós temos o oxigênio, nós temos o dióxido de carbono, nós temos a água e também o nitrogênio do ar. Para nós adicionarmos o componente é só pesquisar o nome dele e clicar na caixinha de adicionar e eles vão aparecer aqui embaixo, caso eles tenham sido adicionados corretamente. Aí para continuar, a gente vai escolher um pacote de propriedade termodinâmica. No DWSim nós temos muitos pacotes termodinâmicos para podermos escolher, mas por essa ser uma aula ministrada para a disciplina de FEC 2, nós vamos admitir condições de idealidade, então nós não vamos trabalhar com pacotes termodinâmicos mais apropriados para resolução, como seria o SRK ou o Peng-Robson, mas nós vamos trabalhar com o pacote da Lei Chaou, que considera a assunção de gases ideais. Além disso, no nosso sistema de unidades, a gente vai mudar algumas unidades, então a gente vai criar um novo sistema a partir do SI, mudando apenas a vazão molar para mol por hora, porque o exercício nos fornece o dado de entrada em mol por hora, e nós também vamos mudar o fluxo de energia de kW para kJ por hora. Então, nós vamos clicar em criar e adicionar e prosseguir. Aqui nós não precisamos mexer em nada e é só acabar. Então, como nós começamos na simulação? Primeiro nós vamos adicionar uma corrente de fluxo material para o etano, então nós colocamos a corrente e renomeamos ela para etano e apertem Enter para confirmar a alteração. Aqui aparece o pacote de propriedade para a qual ela está sendo calculada, como só tem o pacote da Lei Chaou, ele vai ser usado em todas as correntes e todos os componentes. O exercício nos fornece o fluxo molar, então, vendo aqui o fluxo molar dele é 750 mol por hora, então nós digitamos aqui 750 e damos o Enter, e pela massa molar ele vai calcular automaticamente o fluxo de massa. Mas esse fluxo de massa está calculado de forma errônea, porque ele considera que todos os componentes que nós configuramos estão de uma composição equimolar nessa corrente. Nós precisamos alterar isso, e como essa corrente é somente de etano puro, nós colocamos que a fração de etano é 1 e as demais são 0. Após isso, nós temos que clicar aqui em aceitar para que o programa compute as alterações que fizemos. Ok, agora a corrente de etano está calculada corretamente. Após isso, nós vamos configurar nossa corrente de O2. Partimos do mesmo procedimento do etano, clicamos numa corrente de fluxo material e renomeamos ela. Irei colocar oxigênio. O fluxo molar a gente ainda não conhece, mas a quantidade de compostos a gente conhece, a gente sabe que essa corrente será somente do oxigênio. Nós também iremos criar uma corrente para o nitrogênio. Deixa só eu clicar em aceitar antes, porque senão ele não computa as mudanças.
Então irei criar outra corrente material para o nitrogênio e fazer o mesmo procedimento, só que agora o nitrogênio é que tem a fração molar 1 nessa corrente. Por que criamos a corrente de ar separadamente com o oxigênio e nitrogênio? O DWSIM ele possui um composto chamado ar, em que ele possui uma fórmula de 0,781 Gn2 e 0,209 de oxigênio, além de 0,01 de argônio. E esse componente poderia ser utilizado em problemas que não tivessem reações químicas, que o ar estivesse envolvido, por conta que nas reações químicas a gente precisa fechar a estequiometria, então lá a gente só pode colocar o gás oxigênio e não o gás nitrogênio, senão ele atrapalha na estequiometria e não fecha. Além disso, o exercício fala que o ar que é disposto tem uma composição de 80 e 20, não de 79, de 78 e 21. E por conta disso, nós vamos fazer uma corrente de ar misturando uma corrente de oxigênio e uma de nitrogênio. Primeiramente, nós vamos configurar a nossa corrente de oxigênio. Para a gente calcular o fluxo molar de oxigênio, nós iremos usar um bloco lógico chamado de especificador. O bloco especificador funciona da seguinte forma: ele irá escolher uma propriedade de alguma corrente e a partir de uma fórmula que nós vamos fornecer, ele vai calcular outra propriedade de outra corrente. Então, nós temos que oferecer uma fonte para o especificador e no nosso problema nós vamos calcular o fluxo molar do oxigênio a partir do fluxo molar do etano, tendo em vista a estequiometria da reação que está aparecendo na tela. Como é possível observar, o oxigênio é 3,5 vezes a estequiometria do etano. Então, nós vamos configurar isso no especificador. Em objeto fonte, nós queremos o etano e o fluxo molar. O objeto fonte e a propriedade fonte são o que nós teremos de base, será o x da nossa equação. No objeto alvo, nós temos o oxigênio, e a propriedade dele que nós queremos alterar é o fluxo molar. O alvo é justamente o que nós queremos alterar com base na fonte. E na expressão, nós podemos digitar a expressão que nós queremos que o oxigênio receba. Então, por conta da estequiometria, nós queremos que ele receba 3,5 vezes o x. Ou seja, por conta da estequiometria, ele vai ser 3,5 vezes maior que a corrente de etano. Ok? Feito isso, a corrente estaria ok, mas o problema também nos fornece que nós temos um excesso de ar. O excesso de 20%, então por conta desse excesso, nós também precisamos computar aqui. O oxigênio, além de ser 3,5 vezes maior, ele vai ser 1,2 vezes maior devido ao excesso. Ok, feito isso, a nossa corrente de oxigênio, aparece o valor novo dela aqui, 3.150, e nós podemos clicar em resolver, e ele irá calcular o nosso fluxo molar do oxigênio corretamente. Agora nós queremos também calcular corretamente o fluxo molar do nitrogênio. Para fazer isso, nós iremos utilizar outro especificador. E dessa vez nós iremos usar como base a proporção do oxigênio e do nitrogênio no ar. Nós sabemos que o ar fornecido pelo exercício tem 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então nós iremos usar o oxigênio como base para calcular o fluxo molar do nitrogênio. Dessa forma, o oxigênio é a nossa fonte e o nitrogênio é o nosso alvo, e ambas as propriedades são fluxo molar. E para nós calcularmos, nós podemos utilizar da relação da proporção do ar, então 0,8 dividido por 0,2, que vai ser o quanto o nitrogênio é maior que o oxigênio, vezes o fluxo molar do oxigênio. Feito isso, nós podemos clicar em resolver, e ele irá calcular novamente. Agora nós podemos criar nossa corrente de ar utilizando um misturador de fluxo. O misturador de fluxo está nessa aba de misturadores e repurinadores. Então nós podemos arrastá-lo para cá. E talvez ele conecte automaticamente, mas caso não, nós podemos vir aqui em fluxo de entrada e colocar o nosso oxigênio e o nosso nitrogênio, que ele vai efetuar as ligações. E nós também podemos criar uma corrente diretamente por aqui, clicando no raio no fluxo de Outlet. Podemos renomear a corrente 4 para o nosso corrente de ar. E desta forma, temos a corrente de ar configurada de acordo com o que o exercício pede. Aqui nós temos nossa primeira resposta, porque o exercício pede a vazão molar de ar alimentada no reator, e é exatamente esse 15.750 mol por hora. Agora nós iremos configurar a reação química que irá acontecer. Para isso, nós podemos vir aqui em cima em configurações e clicar em reações.
A partir disso, nós clicamos em adicionar reação. E adicionamos uma reação de conversão, porque o problema nos especifica a conversão do etano. Podemos nomeá-la para a combustão do etano. E aqui nós colocamos todos os componentes que irão participar da reação, marcando com o checkbox com um chiquezinho. Então, todos os componentes vão participar, exceto pelo nitrogênio. Além disso, nós marcamos a base de cálculo. Então, iremos usar o etano, porque o exercício nos especifica a conversão do etano. E aqui nós podemos configurar a nossa reação colocando os coeficientes estequiométricos. Então, a estequiometria da reação será de 1, menos 1 para o etano, menos 1 porque ele é um reagente, então quando temos um reagente a estequiometria fica negativa, menos 3,5 para o oxigênio, 2 para o dióxido de carbono e 3 para a água. Após isso, nós vemos a equação aqui embaixo. E nós podemos ver que aqui ficou um ok na estequiometria, então significa que está certo os coeficientes. E além disso, a reação irá acontecer na fase de vapor, por se tratar de uma combustão, então aqui nós colocamos vapor. A conversão que o enunciado nos dá é 100%, então nós escrevemos 100 e damos um ok. Feito isso, está configurada a nossa reação, nós podemos fechar. E agora iremos para a parte de colocar nosso reator. Para colocarmos o reator no DWSim, ele só pode ter uma corrente de entrada, então nós iremos usar outro misturador de fluxo para misturar a corrente de etano e do ar. E iremos criar uma corrente de saída, que vai ser a alimentação do reator. Feito isso, na aba direita dos objetos, nós podemos ir em reatores e colocar o nosso reator de conversão, que vai efetuar a nossa reação de conversão. Aqui ele criou automaticamente as correntes, mas não necessariamente isso aconteceria. Caso o reator não tivesse criado as correntes automaticamente, nós podemos ir aqui nesses raiozinhos e criar as correntes de saída, tanto A1, A2 quanto fluxo de energia. O reator de conversão, por padrão, no DWSim, ele cria essas duas correntes porque elas são necessárias para o cálculo. Na corrente de cima é a corrente de vapor e a corrente de baixo é a corrente de líquido. Então, vou colocar aqui vapor e embaixo líquido. E, além disso, nós precisamos configurar o reator. Então, o exercício nos deu que ele é isotérmico, então o calor aqui vai ter um valor. Para isso, a gente precisa vir aqui em modo de cálculo e mudar ele para isotérmico. E ele calcula automaticamente o calor liberado pela reação de combustão. Aqui embaixo aparece os resultados, então por se tratar de uma reação exotérmica o valor é negativo. Menos 1,15 vezes 10 a sexta kJ por hora. Aqui em reações ele detecta automaticamente a nossa reação que nós configuramos lá, que é a combustão do etano. E aqui em conversão ele dá que o etano foi 100% convertido, porque nós definimos isso. E o oxigênio foi 83% convertido. Passando o mouse e clicando em cima das correntes, nós também podemos ver os fluxos molares delas e os compósitos. Então aqui na de vapor o etano está zerado, porque ele foi completamente convertido. Tem um pouco de oxigênio, que era o oxigênio que entrou em excesso, e tem um pouco de água e gás carbônico que foram gerados nos produtos, e o nitrogênio, que é o inerte. E aqui na corrente líquido, ele também possui um pouco de água, na verdade ele possui quase tudo de água e um pouquinho de gás carbônico, porque como é corrente líquida, a água sai majoritariamente e não tem nitrogênio nem oxigênio. Esse vezes 10 a menos 7 é um valor dentro da tolerância igual a zero. Então, esse é o exercício, a nossa resposta é o calor, que é gerado pela reação para água de resfriamento, que é exatamente este calor que acontece aqui. Nós agradecemos por ter assistido. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva no canal. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.